Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os elementos básicos de finanças. Para começar, vamos falar sobre montante. Montante, ele é a soma do capital mais os juros que é acumulado durante certo período. Imagine você vai fazer uma aplicação ali na poupança, você deixa seu dinheiro lá durante um tempo, no final de tantos meses você vai resgatar o capital inicial mais os juros acumulados. Esse total é o seu valor futuro, ou montante. O tempo é o período que você deixou esse recurso lá capitalizando. O tempo, o N, a gente vai chamar de N, tempo, período também é utilizado. O valor presente é o capital inicial, é o valor atual do capital. Esse é o valor presente. Taxa de juros é o percentual de remuneração que é pactuado entre as partes. Eu destaco aqui, a título de curiosidade, né, que a taxa de juros, qualquer taxa de juros, ela pode ser desmembrada em taxas de juros parciais ou menores. Um exemplo, o spread bancário. Sabe que aquela taxa de juros do empréstimo de uma instituição financeira, ela é formada por diversas partes menores? É o que acontece aqui nessa equação. Não se preocupem com esse cálculo aqui nesse momento agora. Nós teremos outra oportunidade para trabalhar isso. Mas o spread bancário, por exemplo, aquela taxa do empréstimo, ela tem uma parte que é o risco de crédito, né, de você não, da instituição não receber o recurso. Tem uma parte que é para o lucro, tem outra parte que é para as operações ali, o funcionamento da instituição financeira, e assim por diante. Outra parte que é a inflação, a perda do valor do dinheiro no tempo. Imagina, o banco te empresta um dinheiro por 5, 6 anos, né? Hoje é comum até mais, financiamento imobiliário, a taxa de juros já tem que prever ali uma expectativa ali de desvalorização daquele dinheiro. É, Então aqui eu dei um exemplo que a taxa I, né, que é a taxa de juros nominal aqui, ela é formada por uma taxa R1, que eu chamei aqui de a remuneração do empresário, a taxa R2, que é o risco, e a taxa R3, que é a inflação. É um exemplo, poderia ter mais taxas parciais ou menos. A partir desses elementos básicos que eu mostrei para vocês, já é possível fazer operações financeiras. E para a gente começar, seria importante vocês entenderem como que eu represento graficamente uma operação financeira. Eu posso representá-la com os chamados diagramas de fluxo de caixa, que mostra ali, por meio de setas, as entradas e saídas de fluxo de caixa, de dinheiro. Tá? Então, quando eu pego um empréstimo, por exemplo, eu como pessoa física, né, eu vou na instituição financeira, cai na minha conta R$ 10.000. Essa é uma seta, então eu represento isso com uma seta. Só que depois eu vou pagar as prestações desse empréstimo que eu peguei. Essas prestações vão ser setas em períodos distintos, opostas àqueles R$ 10.000 que eu coloquei no meu bolso. Aqui, então, eu tenho uma exemplificação, um valor presente, onde a seta está para cima, e os outros fluxos de caixa para baixo, mostrando que são opostos desse aqui. Eu tenho aqui a horizontal, que mostra o meu tempo, né? Poderia colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está N, né, para mostrar que pode ser enésimos períodos de tempo, intervalos de tempo. Aí, para ficar mais claro, né, tentar exemplificar, eu trouxe aqui uns exercícios que vocês podem resolver depois, tá? Para tentar praticar. Apesar de estar resolvido, você pode usar a pergunta aqui, né, o caso aqui, e depois resolver sem olhar para a resolução. Esboce o diagrama de fluxo de caixa de um empréstimo contraído por alguém no valor de R$ 300, que será quitado mediante pagamento de 360 daqui a 6 meses. Então, eu comecei aqui mostrando o período de tempo da operação, que são 6 meses. Eu tenho quais fluxos de caixa? O empréstimo contraído,
que é 300, e depois o pagamento desse empréstimo, que é o 340. O pagamento do empréstimo, ele tem uma direção oposta. É isso que o diagrama de fluxo de caixa vem mostrar. As direções dos meus fluxos de caixa e qual período do tempo que esses fluxos de caixa estão indicados. Por que isso é importante, pessoal? Porque se esse R$ 340 ele for movimentado para aqui, para o período 3, ele vai ter um valor diferente, porque o dinheiro tem um valor associado ao tempo. Valores iguais em datas diferentes, eles não podem ser somados, tá? O segundo aqui, represente o diagrama de fluxo de caixa de uma aplicação de R$ 500 que será resgatada em 3 parcelas iguais no valor de R$ 200. Aqui o que eu tenho então? Um fluxo de caixa de R$ 500, que é a aplicação, e depois o resgate em 3 parcelas de 200. Então é o oposto, né? O resgate ele é o oposto da aplicação. Observe que aqui nós não estamos calculando taxa de juros ainda. No próximo exercício nós vamos calcular. Aqui é só para mostrar para vocês como a operação financeira ela está acontecendo, indicando em quais períodos os fluxos de caixa estão acontecendo. Novamente, por quê? Porque em finanças, o tempo que o fluxo de caixa acontece é importante na determinação da minha taxa de juros. Aqui vai ser um caso que nós já vamos fazer cálculo de juros. Uma máquina custa R$ 100 e pode ser paga em 2 parcelas de 60, 1 mais 1. Esse 1 mais 1 aqui é só uma notação assim para indicar que eu queria que tivesse uma entrada. Tá? É uma linguagem utilizada no comércio, mas se ninguém conhecer, eu poderia ter explicado aqui, né, com entrada. Qual a taxa de juros cobrada pela loja? Então vamos lá. Primeiro, quais são os fluxos de caixa, né? É os R$ 100 da máquina, né? Ah, Lucas, mas não entrou dinheiro. Sim, no comércio, né? Ou no financiamento, o bem que eu estou adquirindo, ele é ele é o fluxo de caixa, tá? Empréstimo não, empréstimo é entrada e saída de dinheiro, mas o financiamento ali, ou uma compra de um bem, ele é esse bem ele é considerado um fluxo de caixa. Então aqui, entrou para mim uma máquina de 100, só que na mesma hora eu paguei 60 e um período depois eu paguei mais 60, tá? Observe uma coisa interessante aqui, que eu tenho, nesse caso aqui, ó, o, o fluxo de caixa 60 oposto ao fluxo de caixa de 100. Quando eu tenho fluxos de caixa na mesma data focal, eles podem ser somados, não tem problema. Eu não posso somar o 60 com 60 aqui, tá? Mas esse aqui eu posso somar, tá? E no final eu calculo juros nos fluxos de caixas opostos, tá? É por isso que eu tenho que representar bem os fluxos de caixas opostos, que são eles que são utilizados para calcular a minha taxa de juros. Então, o que eu fiz nesse segundo aqui, ó? 100 menos 60, lá no anterior, 40. 40 ficou para baixo por quê? Porque eu tenho mais um valor residual nesse aqui, ó. 100 é maior que 60, então sobrou 40 aqui. 60 não teve fluxo de caixa nenhum para baixo, né? Ele continua 60. A representação do que realmente aconteceu está aqui. Mas esse fluxo de caixa líquido, ele é importantíssimo para eu fazer minha operação financeira acontecer, ó. Na verdade, então, eu não estou financiando R$ 100. Eu estou financiando 40, tá? Porque 60 foi entrada. Então eu não financiei, eu fiz uma troca ali na hora. Eu peguei 100 da minha máquina, mais 60 eu já deixei pago. Falta pagar quanto? Falta pagar 40. Então esse é o valor financiado. Por isso que o fluxo de caixa líquido ele é importantíssimo aqui para mostrar realmente qual o valor do meu financiamento. Tá vendo? Algumas pessoas poderiam achar assim: ah, não, eu financiei uma máquina de 100 e paguei 120. Mas não foi. Esses fluxos de caixa 60 e 60 estão em datas diferentes. Eu não posso somá-los, eu não posso somar 60 com 60. Eu posso subtrair 60 de 100, mas 60 com 60 eu não posso não.
tá? E às vezes o marketing, né, o comércio utiliza dessa estratégia aqui até para mostrar para você que não, às vezes não tem aquele conhecimento ainda, né, que ainda não assistiu essa aula, é, ele pode usar para tentar te convencer que a taxa de juros ela é menor do que realmente ela é. Tanto é que se eu pegasse 120, né, se eu fosse leigo na área e falasse 120 sobre 100, a taxa de juros é 20%. Mas a gente vai ver aqui que não é. Que na verdade, ó, o juro que eu paguei foi 20. E quanto que eu calculo a taxa de juros? A taxa de juros é o juro que eu paguei em cima do capital que está sendo financiado. Quanto que está sendo financiado? 40. Então, 20 sobre 40, 0,5 vezes 100, 50%. Então, nesse caso 1 aqui, se eu não tivesse me atentado para o fluxo de caixa líquido, que é esse aqui, ó, eu teria achado, e se eu também não soubesse os princípios de finanças, né, que valor do dinheiro está associado ao tempo, então por isso eu não posso somar capital, dois fluxos de caixa em datas diferentes, eu não saberia fazer isso aqui e não chegaria a 50%. Então a taxa de juros efetiva ela é maior do que um leigo imaginaria. Outro exercício aqui é uma empresa X, né, ela pretende abrir uma instalação e o investimento inicial é 300. Já coloquei aqui, tá? Então, você pensa que o investimento inicial é uma saída da empresa, né? Que a empresa investe. Então, tudo que entrar de receita vai ser oposto ao investimento. E eu coloquei aqui, ó. Então, ela tem receita de R$ 200 ao longo de 5 anos. Coloquei os períodos aqui para indicar. Só que ela tem é, despesas, gastos, né? Eu coloquei aqui como gastos, de R$ 80 ao longo também de 5 anos, que é o que acontece com a empresa. Né? A empresa ela tem receita, mas ela tem gastos também. Então, 200 menos 80, ó, aqui eu posso fazer subtração, né? Porque eles estão em mesma data. Aí o que acontece? Na verdade, eu tenho uma receita líquida aqui, ó, de 120 reais, tá? Aí eu posso somar. Eu posso somar esse 200 com esse 200 aqui? Não. Mas o 200 menos 80 eu posso fazer, tá? Para a gente ir finalizando o vídeo aí, para o vídeo não ficar muito longo, taxa de juros em um determinado tempo significa a relação entre, eu mostrei ali no slide anterior, taxa de juros é a relação dos juros, taxa de juros é percentual, juros é dinheiro, é do dinheiro dos juros pelo capital, pelo valor investido. E outro exercício aí para a gente finalizar, podemos conceituar juros como a razão entre o montante de capital? Não. Aqui, ó, não. Diferença entre desconto e capital? Não. Remuneração de um capital? Valor retirado de uma operação de antecipação de pagamento? Não. Os juros, que é o valor em dinheiro, é a remuneração de um capital. Tá? Então, a partir de agora, com esses elementos básicos, nós já podemos começar a falar sobre os dois principais regimes de capitalização utilizados. O regime de capitalização simples e composto. Existem outros regimes? Existem. Nós não vamos abordar nessa disciplina, como o regime de capitalização contínuo, por exemplo. Mas esses dois aí nós vamos ficar craques nele. Muito obrigado então, pessoal, e até o próximo vídeo.